Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de estudo. Nós estamos aqui unidos com a intenção de acerenar nossos corações através do estudo, através da palavra do Mestre, através das reflexões que nós podemos tirar das parábolas que tanto enriquecem a nossa vida quando bem compreendidas e quando essa compreensão traz os resultados que Jesus esperava de nós quando as falou. E antes de eu iniciar, eu gostaria de ler uma pequena mensagem do Espírito Emmanuel, recebida por Chico Xavier, num livrinho chamado Material de Construção. Essa mensagem, ela é para que nós nos acalmemos de fato diante de toda a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Em alguns instantes, é o título da mensagem. Se a dor te pesa tanto, contempla a vida em torno. O sol brilha sem pausa, a fonte vara pedras, depois da tempestade, aves refazem seus ninhos. Nunca te desanimes, por mais prova na estrada, olha à frente e caminha. Deus, em alguns instantes, tudo pode mudar. Então tenhamos paz, tranquilidade e fé, porque Deus, a cada instante, tudo pode mudar. Voltando ao nosso estudo, a parábola que a gente vai analisar hoje é a parábola da ovelha perdida. Essa parábola, ela está nos evangelhos de Mateus, no capítulo 18, e no evangelho de Lucas, no capítulo 15. E ela também consta do evangelho apócrifo de Tiago. É uma parábola que nos conta uma história muito interessante de uma aplicação muito profunda na nossa vida. Quando a gente faz um estudo das parábolas, a gente deve buscar nessas parábolas os ensinos interiores que ela quer nos trazer. Nós não podemos usar o texto das parábolas, apenas manuseá-lo sem fazer a sua mais completa interpretação. Essa interpretação, na verdade, a gente vai observar que quando Jesus falava através de parábolas, usando situações do seu cotidiano, ele queria, na verdade, falar ao nosso espírito. Ele queria ver em nós o resultado daquele ensinamento espiritual que ele passava através daquela história que ele contava. Então, o estudo da parábola, das parábolas, e é interessante que na teologia existem muitas divergências a respeito de muitas coisas. E uma delas, inclusive, é o número de parábolas que constam do Evangelho. Uns falam que são 41 parábolas, outros 40, outros 43, 45, enfim. Mas vamos partir do princípio que sejam 40 parábolas aproximadamente que existem, que são relatadas no Evangelho. Mas existem também os chamados ditos parabólicos. O que são ditos parabólicos? São frases que Jesus falou que têm um sentido profundo, mas que não são necessariamente parábolas, né? Esses ditos que Jesus disse que nós podemos chamar de mini parábolas, digamos assim, ou de ditos parabólicos, a gente pode, por exemplo, lembrar do deixai os mortos enterrar os seus mortos. São cegos guiando outros cegos. São chamados ditos parabólicos, são expressões que Jesus usou, falas de Jesus, que muito tem nos auxiliado no nosso desenvolvimento. Essa parábola da ovelha perdida, ela tem muita semelhança com a parábola do filho pródigo, que vocês vão ver numa próxima oportunidade, e da dracma perdida. A dracma era um dinheiro, né? Uma moeda que se perdeu dentro de casa. Elas têm muita semelhança, essas três parábolas.
A diferença entre elas, quando vocês forem estudar as parábolas que eu falei, da dracma perdida, que é a próxima parábola, e do filho pródigo, vocês vão perceber que o ensinamento que Jesus quis nos trazer é o mesmo, através dessas 3 parábolas. A diferença é que tanto a ovelha perdida, ela se perde por um acaso, digamos assim, como a moeda se perde por um acaso, mas o filho, ele vai de livre e espontânea vontade, o filho pródigo, ele sai de casa e tudo que se sucede depois, vocês vão ver numa outra oportunidade, acontece por sua livre e espontânea vontade. Mas as 3 parábolas, vocês vão ter oportunidade de ver, elas têm muita semelhança entre si. Na verdade, todas essas leis divinas que estão colocadas nas parábolas, elas estão dentro de nós, na nossa consciência. Quando Deus nos cria na condição de espíritos, coloca em nós todas as suas leis. E Ele permite que venham de tempo em tempo os missionários para nos lembrar dessas leis, que muitas vezes nós esquecemos, elas ficam adormecidas dentro de nós. E Jesus foi um desses emissários que Deus permitiu que viesse nos trazer esse lembrete, né? E o próprio Livro dos Espíritos faz Allan Kardec faz uma pergunta em relação a isso, e os Espíritos são taxativos em nos dizer que Deus permite que a cada tempo venha alguém para relembrar a sua lei que está adormecida dentro das nossas consciências. E toda vez que essa lei é ferida, nós sentimos isso. Você luta contra a sua própria natureza. Quando você fere a lei, você luta contra essa própria natureza. Então, tanto a Bíblia e tudo que nela está, como o que a gente tem visto, são, na verdade, lembretes de Deus sobre as leis que nós já conhecemos e que nós insistimos em não adotar ou deixar de lado. A parábola, então, já falei bastante, vou ler a parábola para vocês agora, né? Fazendo uma introdução sobre o sentido das parábolas e a razão da gente estudá-las. Parábola da ovelha perdida. Eu vou ler o que está em Mateus. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. A gente sabe que Jesus e os fariseus tinham um relacionamento um pouco conflituoso, né? Eles não acreditavam em Jesus, faziam tudo para desacreditá-lo, e Jesus os chamava de hipócritas. Então eles tinham uma relação conturbada. Contou-lhes uma parábola dizendo: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, vamos guardar essa palavra, um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Olha só, então Jesus conta que havia um pastor com 100 ovelhas. Uma dessas 100 ovelhas se perde do rebanho, se separa do rebanho. Lá ficam 99. E ele deixa essas 99 e vai em busca dessa única ovelha perdida. Quando ele a encontra, ele a traz nos braços com muita alegria e diz que vale mais, que há mais alegria no céu uma ovelha perdida, encontrar uma ovelha perdida, do que que seria o pecador que se arrepende, do que 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Quando a gente lê essas passagens do Evangelho, principalmente quando a gente lê essas parábolas, a gente tem assim muitas dúvidas
porque nós nos deparamos com algumas colocações como isso aqui. Como que pode haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende? O que seria esse arrependimento, né? Do que por 99 justos, quer dizer, justos que não têm necessidade de arrependimento. Se a gente ler e não buscar entender o significado dessas palavras, a gente realmente fica sem compreender a mensagem que Jesus quis nos passar. Segundo a mitologia judaica, os ensinamentos judaicos, a crença judaica, a cada década nasce apenas um homem justo. Esse homem justo, ele seria capaz de fazer um movimento de transformação em todo o planeta. Se nós formos trazer para a doutrina espírita, esse homem justo seria o que nós chamamos de espírito puro. Então, para os judeus, esse homem justo só nascia um por década. Então, a cada década nascia um homem justo, um espírito puro. Nessa palavra arrependimento que ele diz aqui, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. O que será que ele quer dizer por arrependimento? Na verdade, essa palavra, a gente sabe que os evangelhos foram escritos em grego, né? Os primeiros evangelhos, que datam do século IV, que são os evangelhos do Código Sinaítico e do Código do Vaticano, eles são esses manuscritos que formam esses códigos, né? Eles tratavam desta palavra arrependimento com uma palavra grega que é metanoia. Essa palavra era o que eles chamavam de arrependimento. Na verdade, metanoia não significa arrependimento. Se você for procurar nesses escritos que datam do século IV, você vai encontrar, em todas as passagens que Jesus fala em arrependimento, você vai encontrar essa palavra metanoia. E essa palavra metanoia não tem o significado de arrependimento. Ela tem o significado de transformação. Ela significa transformação, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Isso nós estamos nos baseando nos textos originais, nos textos mais confiáveis que existem. Então, o sentido aqui de arrependimento é, na verdade, um sentido de transformação. Por isso que ele diz que há mais alegria no céu quando uma ovelha perdida se transforma do que os 99 justos, que são 99 espíritos puros, que não têm necessidade de transformação, porque já são puros, não necessitam de transformação. Não é a doutrina espírita que propõe essa transformação. Se a gente for olhar no primeiro sermão de Jesus, que está lá em Marcos e Mateus também, quando ele fala, arrependam-se porque o reino de Deus é chegado, se você pegar essa palavra arrepender-se pelo seu real significado, que é transformar-se, você percebe que essa transformação não é me sumiu a palavra agora, mas digamos que não é uma proposta espírita como muitos pensam. A transformação é uma proposta do Cristo. Ele falou em várias passagens, ele usa essa palavra arrependimento. Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Quando ele vai falar para os seus apóstolos, para que eles divulguem os seus ensinamentos, ele usa também essa palavra, né? Arrependam-se, diga aos homens que arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Ele usa isso em mais de uma vez nos seus evangelhos, nas suas falas. Então ele, na verdade, ele sim nos convoca à reforma íntima, que proporciona a nossa evolução. A reforma íntima é a única maneira de nós evoluirmos.
Então nós passamos a vida toda, imagina, nós nascemos, morremos, reencarnamos várias vezes e a cada reencarnação nós damos o nome de existência. Então nós passamos inúmeras existências escutando os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes a gente escuta os ensinamentos de Jesus não dentro de religiões cristãs. Fora também do cristianismo, o seu ensinamento está lá. Porque o seu ensinamento, ele está diretamente ligado à lei do amor. E a lei do amor não é exclusiva das religiões cristãs. Ela está no budismo, ela está no judaísmo, ela está nas religiões orientais, ela está em todas as religiões. A gente nessas religiões, no hinduísmo, a gente não vai ouvir falar de Jesus, mas os seus ensinamentos estão lá, porque esses ensinamentos estão ligados à lei do amor. Então, todas as religiões, todas sem exceção, elas pregam a transformação. Então, isso não é uma exclusividade da doutrina espírita. Todas elas pregam essa transformação como a forma de evoluir. E aqui a gente está, mais uma vez, né, a gente vem tantas vezes falando de estudando o cristianismo, estudando as leis de Deus, como eu falei no início, as leis de Deus dentro de nós, e mais uma vez nós estamos aqui. Em mais uma existência nós nos encontramos aqui estudando essas leis. E mais uma vez nós agimos como ovelhas perdidas, né? Então a gente olhando essa parábola, a gente pode se questionar. Eu faço parte das 99 ovelhas que ficaram esperando, juntas, esperando o seu pastor, ou nós somos aquela ovelha perdida? O que será? Nós estamos com aquele grupo das 99 ou nós somos ainda uma ovelha perdida? Quem sou eu perante Jesus? Eu me desviei do caminho do bom pastor? Isso são questionamentos que a gente pode fazer depois de ler essa parábola. Quem somos nós nesta parábola? Nós nos desviamos do caminho correto? Mas qual é o caminho correto? Jesus, no Evangelho de João, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho correto. A lei do amor é o caminho correto. Esse é o caminho. Agora, como que nós sabemos se estamos seguindo o caminho correto? Como nós sabemos, como nós avaliamos se realmente nós seguimos Jesus? São questionamentos que a gente faz e que a gente deve fazer quando a gente analisa essa parábola, porque a gente tem que buscar o que Jesus quis nos passar. Então nós temos que fazer esses questionamentos para nós. Quando a gente faz uma avaliação do que a gente pensa, do que a gente fala, dos atos que nós praticamos, nós podemos perceber se estamos ou não no caminho certo. Se estamos entre as 99 ovelhas ou se somos aquela ovelha perdida. Quando nós somos capazes de fazer essa avaliação da nossa condição, do nosso comportamento, nós conseguimos distinguir realmente se nós estamos entre as 99 ou se somos a ovelha perdida. Acontece que nessa vida, nós muitas vezes estamos de um lado e estamos de outro. Quantas vezes nós estamos no caminho certo, estamos no meio das 99 ovelhas, mas de repente a gente se desvia do caminho. E aí, quando a gente se dá conta que a gente se desviou, a gente retorna de novo para o caminho. E o que acontece quando eu não volto para o bom caminho? Quem seria esse bom pastor que nos traz de volta para o rebanho? Eu acho que em relação a isso, a gente não tem dúvida. O bom pastor que nos traz de volta para o rebanho, todas as vezes que a gente desvia do caminho, desvia do rebanho, sem dúvida é Jesus. Isso aí eu acho que é uma coisa que nós não temos nem que questionar, né? Nós que somos cristãos sabemos taxativamente que Jesus é o bom pastor, que Jesus é o caminho,
e que Ele que nos traz de volta. Mas Jesus, para nos trazer de volta para o caminho, quando a gente se desvia dele, Ele usa uma ferramenta. Tem que haver uma ferramenta para nos trazer de volta para o caminho. E qual seria essa ferramenta? Qual a ferramenta que a espiritualidade superior utiliza para nos trazer de volta para o caminho? Essa ferramenta é a dor. A dor é a ferramenta que nos faz acordar e nos trazer de volta para o caminho. Ou nós aprendemos pelo amor, ou nós aprendemos pela dor. Isso uma fala muito comum entre os espíritas, mas essa fala não é espírita. Nós adotamos essa fala, mas essa fala não é espírita. Essa fala está no Evangelho, em todos os Evangelhos. Está em Jesus, Ele disse de diversas formas para nós isso. E a gente tem um exemplo em Paulo que mostra fisicamente através de um objeto e emocionalmente e espiritualmente como se dá essa dor. Quando Paulo, até então Saulo, né, a caminho de Damasco na sua perseguição em relação aos cristãos, ele cai nas areias quentes do deserto e ele vê uma luz. E quando ele vê aquela luz muito forte, ele pergunta: quem és tu? E a luz responde: eu sou Jesus. E ele pergunta: Paulo, por que me persegues? Mas, além dele falar: Paulo, por que me persegues? Ele fala uma coisa muito pertinente e que nos remete a essa questão da dor. Ele diz: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões são instrumentos que existem nas pontas dos cajados que os pastores usam, é uma pontinha de ferro. E os pastores usam aquela pontinha para fazer com que o rebanho não se espalhe. Aquilo causa uma dor. Então, quando a ovelha ou quando qualquer animal está se desviando do caminho, ele cutuca aquela ovelha, aquele animal com esse aguilhão, e o animal sente dor e retoma de novo ao rebanho. Então, quando Jesus fala para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, quer dizer, recalcitrar é obedecer. Obedecer ou lutar contra os aguilhões, porque para Paulo era muito difícil. Imagina, Paulo odiava os cristãos, né? E de repente ele era uma ovelha perdida. Então por isso que Jesus fala que duro para ele era voltar, né? Então quando a dor nos visita, e esse exemplo físico que Jesus dá é o exemplo que nós sentimos quando a dor nos visita. Essa dor ela é física, nós sofremos, nós procuramos ajuda. Todo mundo que sofre procura ajuda. E essa ajuda pode vir das maneiras mais diferentes possível. E às vezes essa ajuda pode parecer até que vai nos ferir mais ainda. Mas nós, no desespero, nós adotamos essa ajuda, nós aceitamos essa ajuda. Para que nós queremos essa ajuda? Porque no fundo nós nos desviamos do caminho e nós queremos nos transformar, porque nós temos essa necessidade pelas leis de Deus que a gente fere, que a gente sente, que a gente percebe que fere. E a gente lembra até dos exemplos de Jesus, que promoveu tantas curas durante os 3 anos em que esteve pregando, e ele sempre falava quando ele curava alguém: vai e não volte a pecar. E quantas dessas pessoas foram e logo em seguida esqueceram aquela cura e voltaram a pecar novamente. E assim somos nós. Nós às vezes nos dirigimos a uma casa religiosa, qualquer que seja ela, em busca de ajuda, porque a dor está batendo em nossa porta. E a gente busca essa ajuda.
Mas tantas vezes nós recebemos essa ajuda e quando passa a dor, nós simplesmente voltamos a fazer exatamente as coisas que nós fazíamos e que foram geradoras das nossas dores. Ou seja, nós nos desviamos da lei do amor, nós nos desviamos do caminho. Todos nós, nessa existência ou em qualquer outra existência, já fomos uma ovelha, ou somos, ou já fomos uma ovelha perdida. A questão é, eu vou receber a ajuda que eu vim buscar. E depois, o que eu faço com essa ajuda? Eu retorno a ser uma ovelha perdida e preciso de sofrer novamente, de sentir uma dor para voltar em busca de ajuda, para começar novamente o processo da minha transformação? Ou eu vou permanecer, depois de ter recebido essa ajuda, eu vou permanecer junto com as 99 ovelhas a que se refere a parábola e aí iniciar o meu verdadeiro processo de transformação. Nós não podemos nos enganar. Se nós estamos ainda aqui no mundo de provas e expiações, é porque temos muito a aprender. E na condição de aprendizes, nós temos ainda muito que evoluir. A gente não pode esquecer que, de acordo com o próprio Livro dos Espíritos, na sua questão 132, nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para sofrer. Deus não quer o nosso sofrimento. Esse puxão de orelha, que são as dores que nós sofremos às vezes, são essa tentativa, esse bilhete, esse lembrete que Deus nos oportuniza, que nos manda para que nós voltemos para o caminho. Da mesma forma como aconteceu com o filho pródigo e da mesma forma como aconteceu com essa ovelha que foi encontrada, ou seja, ela foi auxiliada e volta transformada para ficar novamente acompanhando aquele rebanho. A ovelha volta para fazer parte dos 99 e é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que nós, aceitando a ajuda que nos foi oferecida, iniciemos um processo de transformação. Quando Ele olha para nós e vê que nós estamos caminhando nesse processo de transformação, ovelhas perdidas que somos, não é mais necessário que a dor bata a nossa porta, porque aí nós já estamos preparados para aprender pelo amor. Então, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Deus, Jesus, percebe quando nós estamos no caminho da transformação, no caminho já que nos propicia aprender pelo amor. Então, o que a gente tem que fazer para passar por esse processo de transformação, para abraçar esse processo de transformação, para nos juntarmos novamente às 99 ovelhas perdidas? Nós temos que, através da nossa própria vida, a nossa vida no nosso universo, o nosso pequeno universo, que é a nossa casa, que é o nosso trabalho, que são as pessoas com quem a gente convive, que é na rua, que é no banco, é no trânsito, no nosso dia a dia, dentro desse nosso pequeno universo. É o comportamento que nós adotamos diante de todas as situações que nos se apresentam. É a forma como nós mostramos a nossa mudança. É a forma como nós mostramos a nossa transformação. Nós podemos todos os dias, em prece, pedir a Deus que nos auxilie, pedir a Deus que nos ajude, que nos dê forças para continuarmos a nossa transformação. Mas essa oração não basta se nós, na verdade, se nós dentro do nosso íntimo não começarmos a nos transformar
e mostrar essa transformação através dos nossos exemplos, espalhando amor, espalhando solidariedade, espalhando paz pelo mundo. Essa é a nossa transformação. É quando nós já somos capazes de aprender sem precisar de, assim como os animais, de sermos cutucados com aguilhão, sem precisar de sentir essa dor, a dor que nos faz voltar para dentro de nós mesmos, a dor que nos faz lembrar dos ensinos de Deus que foram colocados dentro de nós, a dor que é a dor que nos faz lembrar da nossa essência divina que nós temos. Então, todos vocês, todos nós que estamos agora aqui reunidos, que nós possamos refletir sobre a nossa posição nesse mundo. Nós somos a ovelha perdida ou nós somos as 99 ovelhas que seguem fielmente os ensinamentos do nosso bom pastor? Essa é a reflexão para essa noite. Essa era a mensagem que eu queria ter trazido para vocês e que eu espero que tenha sido de utilidade nesse momento onde a melhor coisa que nós temos a fazer é voltar para dentro de nós mesmos e aproveitar cada momento para exercitar esse amor universal através da solidariedade que hoje nós temos tanta oportunidade de demonstrar e de abraçar. E na próxima quinta-feira, dia 14, nós vamos trabalhar com a parábola do credor incompassivo. Essa parábola vai ser estudada pela Rejane, Maria Rejane, no mesmo horário, às 19h30, aqui no Facebook e aqui no Instagram. Nós nos encontramos novamente lá. Tenham todos uma excelente noite.